Então, bom dia! Hoje é o último, essa semana, né, é o último assunto, tópicos, né, relacionados à matéria de Sociologia Geral. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre comportamento coletivo, depois vai falar sobre os movimentos sociais, alguns dos movimentos, e mudança social. Vai, bebê, passa. Então, o que é comportamento coletivo, tá? Bom dia! Comportamento coletivo é todo aquele que é considerado espontâneo e desestruturado. O que é isso? Quando a gente sai à rua, a gente não imagina o que é que vai acontecer, certo? E aí a gente não sabe o que vai acontecer, a gente imagina, né? A gente planeja, eu vou para a escola, ou eu vou para a faculdade, depois eu vou fazer isso e volto. Só que nos comportamentos coletivos, quando a gente tem a soma de várias ações, ou seja, várias pessoas no mesmo espaço, a gente não sabe o que vai acontecer. Exemplo disso é quando a gente ia para a faculdade e aí do nada não, entre aspas, existia a greve dos ônibus. Então a gente não sabia, a gente ia para a faculdade, mas não sabia como voltar. Então acho que teve umas 2 vezes no início do ano passado, meu Deus, também a cabeça tá como no passado, esse ano ainda. Não, acho que foi um no ano passado e um esse ano, que eu tive que voltar para casa a pé. Sorte minha que eu moro perto, né? Mas simplesmente porque estava tudo travado, não passava nenhum ônibus, então eu tive que vir a pé lá da faculdade para casa. E aí, isso é um exemplo de comportamento coletivo, no qual a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer. O Marlon, o áudio, não sabe exatamente o que vai acontecer. E é uma forma desestruturada. Tá? Esse grupo, ou seja, essas pessoas, elas podem agir determinadas ou agir em forma, né, da influência daquela situação que é ambígua. Então, por exemplo, se a gente escutar uma correria dentro da universidade, a gente não sabe se aquela correria é algo positivo, porque os meninos estão brincando, ou se é algo negativo, ou alguma violência que está acontecendo. Tá? Então, essas situações ambíguas, que a gente não sabe, na realidade, o que é que acontece, né? A gente supõe, a gente pressupõe o que é que aconteça, aí a gente passa a agir também. E aí, quando a gente começa a agir, a gente entra nesse coletivo e aí começa aquela suruba de informações, aquele movimento aí de ações que ninguém sabe o que é que acontece. Então, ela pode começar de forma simples, de forma ordenada, e aí, à medida que vai assumindo mais pessoas, novas pessoas vão entrando naquele grupo, elas vão tendo percepções daquele movimento ou daquela ação coletiva, e aí esse movimento ele pode surgir, né, esse comportamento coletivo pode sair da forma que foi programada. Tá? Dessa situação aí que se torna mais desestruturada com o aumento do grupo, tá? Então, quando a coordenação faz os eventos de biológicas, e aí fez o evento lá da semana, né, do dia do biólogo. E aí, quando a gente tem uma turma só, é mais fácil de controlar, mas à medida que vai se expandindo, ou seja, vai aumentando o número de pessoas, é muito mais difícil controlar. Então, vocês dentro da sala de aula já é difícil botar, né, de fazer com que vocês fiquem mais calmos, mas à medida que esse grupo vai expandindo, vai ficando cada vez mais complicado realmente fazer essa expansão. Tá? Então, isso é comportamento coletivo. E aí, essas manifestações, elas são muito complexas. E existem teorias sociais ou sociológicas que tentam explicar, tá, como esse comportamento surgiu e por que as pessoas se comportam desse jeito. Mas, ao passo que a gente vai estudando e vendo o comportamento coletivo, a gente vai vendo como posso dizer, esse movimento muito mais complexo, do qual a gente não consegue definir exato ou precisar exatamente como as coisas surgiram. Por exemplo, hoje a gente tem no Brasil toda essa questão, né, de direita, esquerda, Bolsonaro, PT. A gente sabe de algumas pessoas que votaram em Bolsonaro porque eram anti-PT. Umas pessoas votam em Bolsonaro porque acham que Bolsonaro ele levanta a bandeira de anticorrupção. Outras pessoas questionam que Lula roubou. E aí a gente vê razões que são diversas entre a população e aí faz com que exista esse movimento aí, esse movimento mais dual, onde uma pessoa fica de um lado, outra pessoa fica do outro. E hoje a gente vê manifestações das quais, né, vocês devem ter visto em jornal,
de apoiadores de Bolsonaro, que eles estão cometendo violência com a mídia, né, com a imprensa. E aí a gente vê que isso é um tipo de comportamento coletivo, né? Eles têm as razões, mas a gente tem que falar, tem que se questionar que a violência nesse caso aí, ela não tem razão, né? Se a gente parte para a violência com qualquer indivíduo. Mas isso faz parte de comportamentos coletivos, tá? E aí a gente entra para o primeiro tipo de comportamento coletivo, a primeira teoria, que é a teoria do contágio. E vocês já devem ter ouvido falar um pouco da teoria da manada, seria basicamente a mesma ideia, tá? Esse tipo de teoria foi desenvolvida por Gustave Le Bon, certo? No século passado. E aí o que acontece? Para ele, as pessoas, quando elas estão, certo? De forma coletiva, essa forma coletiva, ou seja, quando elas estão em multidão, elas podem perder um pouco do controle e um pouco da racionalidade. O que é isso? Para ele, as pessoas elas são razoáveis, são ordeiras, ou seja, são pessoas educadas. Mas quando vai aumentando o grupo, essa multidão, tá, tende a perder o controle e se tornar mais violenta, ou seja, manifestar violências devido a esse aumento, certo, desse grupo. Então, essa multidão, o que é isso, multidão? Multidão são pessoas das quais a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue identificar quem está ali dentro, tá? Porque são muitas pessoas. E aí, essa multidão, ela exerce um poder hipnótico sobre esses membros. E aí, essas pessoas acabam imitando outras pessoas, e aí a gente tem um efeito aí de manada, né? Um efeito de contágio, onde um vai passando o movimento para o outro, a ação para o outro. Então, quando um vê, esse exemplo aí, quando a gente viu situações de mercado, nesse caso aqui o mercado está alagado, e aí a gente vê pessoas saqueando o espaço. Essas pessoas, teoricamente, elas não são criminosas. A gente não pode dizer que a população toda ela é criminosa. Mas, numa situação dessa, onde a gente não consegue identificar cada indivíduo, tá? Essa multidão faz com que uma pessoa cometa um ato de violência, no caso aí o furto ou o roubo, e aí as outras pessoas acabam fazendo a mesma coisa. E aí esse anonimato que gera esse efeito de negligência, de responsabilidade. E aí as pessoas passam a agir de forma irracional ou até mesmo violenta, tá? Então, pressupõe o quê? Que as pessoas elas são razoáveis, elas são pessoas que têm moral, que têm ética, tá? Mas na multidão, elas podem ter o efeito de negligência, tá? Esse é o exemplo aí, mas a gente já viu exemplos em Pernambuco principalmente quando a polícia militar, ela declarou, né, greve. E aí 2 anos atrás, eu acho. E aí vários estabelecimentos foram assaltados devido a isso. Ou, por exemplo, quando um caminhão com carga, ele tomba no meio da estrada e aí você vê pessoas saqueando aquele caminhão, né? O último foi no carnaval do ano passado, né? Que as pessoas começaram, foi um caminhão, acho, da Skin, sei lá, de alguma cerveja. E aí as pessoas começaram a saquear as cervejas, né, levar para casa. E aí quando a reportagem, depois, né, quando passava esse movimento, os repórteres chegavam perto dessas pessoas e perguntavam por que elas fizeram isso. E muitas delas não sabiam dizer por que elas fizeram isso, ou simplesmente diziam que fulaninho fez, eu também fiz. Eu achei que eu poderia fazer. Tá? Só que todo mundo sabe que não pode, porque aquilo ali não pertence à pessoa, mas acaba fazendo devido a essa teoria ou esse efeito aí de contágio, tá? Aqui em Escada, no passado, eu saí os amigos meus, quando eu cheguei no carro, estava cheio de biscoito. Exatamente. E esse efeito aí, devido a isso, essa não identificação do criminoso,
Porque se você vai a um estabelecimento sozinho e comete um crime, provavelmente você vai ser identificado. E aí, por você ser identificado, aí lembra, só existe crime se houver, né, identificação de quem cometeu. Então, se tem um crime, um roubo, e ninguém sabe quem foi que roubou, então a gente não tem aí como punir, né, e como fazer um controle social daquelas ações. Mas quando a gente identifica essa pessoa, é mais fácil gerar o processo de punição e aí frear o controle, fazer um controle social. Mas no caso, quando a gente tem uma multidão e a gente não consegue identificar quem são essas pessoas, elas se sentem, elas na realidade elas não são punidas. E aí elas acabam cometendo esses atos de violência. Aí lembra que também teve o movimento do Black Bloc, né? E aí várias pessoas começavam nessas manifestações, começavam a degradar o patrimônio público, né? Quebrar enfim, o patrimônio, né, os bens públicos e também os bens particulares. E aí essas pessoas, elas, devido à câmara, né, à mídia em cima, elas começaram a colocar, né, panos no rosto para não serem identificadas, porque elas sabem, a partir do momento que elas são identificadas, elas podem ser punidas. E aí, colocando um pano no rosto, elas fica mais difícil esse processo de identificação, e aí fica muito mais difícil o processo de punição, tá? Então, essa é a teoria do contágio. Então, ela é diferente porque ela pressupõe que as pessoas elas são ordeiras, são pessoas calmas, pessoas tranquilas, tá? E simplesmente por estar em multidão, que essa multidão vai fazer esses atos de violência, ok? Outra teoria, que é a teoria da convergência. Nesse caso aí, o resultado das ações, tá, do comportamento, não é da multidão em si. O resultado é da convergência, ou seja, da união das ações das pessoas de maneira semelhante e que esse movimento se vale da multidão se expressar. O que é isso? Nesse caso, é o exemplo das torcidas organizadas. As torcidas organizadas no Brasil são um dos focos de violência, né? Onde um time com outro time, uma torcida de um time contra o outro, eles até marcam o encontro para brigar, né? Eles vão, ou quando uma torcida está em um canto, a outra vai nesse canto para realmente cometer, né, o processo de violência, o assassinato, enfim, né, o quebra-pau que eles fazem lá nesse momento. Nesse caso, o que acontece? Diferente da teoria do contágio, onde já assumem que as pessoas são razoáveis e são ordeiras, nesse caso aqui, não. Nesse caso, você já assume que as pessoas elas são racionais, ou seja, elas tomaram a decisão de ser violenta. Tá? Elas tomaram a decisão de brigar, elas tomaram a decisão de cometer um roubo, ou, por exemplo, tomaram a decisão de ir em um movimento social, ou tomaram a decisão de ajudar a fazer alguma arrecadação para ajudar o próximo. Nesse caso aqui já supõe racionalidade, ou seja, você já pensou no que você vai fazer, tá? E aí simplesmente quando essas pessoas se unem, aquela forma que elas estão se expressando vem de acordo com o que elas, né, tiveram de pressuposto ou como objetivo. Então, se elas se reuniram para brigar, elas vão brigar. Se elas se reuniram para fazer um movimento social, elas irão fazer um movimento social, tá? Então, tudo aí depende do objetivo que essas pessoas foram, né, para fazer aquele movimento. Então, aqui é diferente do contágio, porque o contágio imaginava que não sabia o que ia acontecer. Simplesmente naquele processo, na medida que ia aumentando, né, o número de pessoas, aquelas pessoas elas tendem a um comportamento mais negativo. Nesse caso aqui, não. A violência, no caso da torcida organizada, eles já vão com essa ideia, ou seja, eles já saem de casa, né, na ideia de que vão fazer a briga, vão acontecer, né, essas situações aí de violência, tá? E aí, esse resultado é da convergência entre as pessoas, certo? Então, aqui é diferente da teoria do contágio. A terceira forma que a gente vai ver é a teoria da norma emergente. Nesse caso aqui, é uma teoria mais avançada. Ela supõe que a conduta
dessas pessoas na multidão, ela não é regulada por normas que vêm de fora. Ou seja, não é o meio externo que está influenciando essas pessoas. Exemplo, você está lá no supermercado e aí está com a greve de militar ou faltou energia e aí não tem como uma câmera, né, visualizar se você está cometendo um roubo ou não. Para a teoria do contágio, esse evento externo vai fazer com que você assuma um comportamento não tão bom assim, tá? Mas para a teoria da norma emergente, o que vem de fora não influencia tanto, tá? O que influencia mesmo é a forma como uma pessoa interage com outra. E aí, desse momento de interação, que vai existir o padrão de comportamento. Então, por exemplo, se a gente olhar dentro da sala de aula, vocês podem agir de forma da teoria do contágio, vocês podem agir de forma convergente. Exemplo, teoria do contágio. Quando um professor falta, e aí vocês podem, começa a sair da sala, começa, né, a fazer algum movimento aí não muito legal dentro da sala de aula, porque o professor não está presente. Ou então, né, invadir o computador para pegar a internet, certo? Isso aí seria uma teoria do contágio devido a um movimento externo, porque está na ausência do professor. A teoria da convergência é, vocês querem faltar e aí vocês assumem, né, essa posição, esse objetivo e todos faltam, tá? Então, vocês podem agir também de acordo com a teoria da convergência. Não teve também eventos externos. Vocês simplesmente fizeram um acordo e aí vocês tomaram a decisão coletiva. E a teoria da norma emergente é, vocês estão na faculdade normal, na sala de aula normal, só que a forma como um interage com o outro pode levar vocês a padrão de comportamento. Exemplo, na forma como um fala com o outro, na forma como um ironiza o outro ou menospreza o outro, vocês podem se tornar uma sala onde as pessoas, vocês não conversam, vocês não dialogam, vocês simplesmente só brigam ou só discutem. Isso é a teoria da norma emergente, porque a forma como um interage com o outro vai moldando o comportamento da sala, tá? Então, é a forma recíproca, onde vocês vão interagindo uns com os outros. Por isso eu digo que essa teoria ela é um pouco mais sofisticada, porque ela não está dizendo que vocês são irracionais ou que vocês não, mesmo numa situação, né, onde não tem a responsabilização das pessoas, vocês ainda assim podem pensar e interagir na forma de padrão de comportamento, certo? Nesse caso aí, na medida como se um tira onda com o outro, e aí essa pessoa tira onda com o terceiro vai e volta a tirar onda com o primeiro com o segundo e o segundo com o terceiro, tá? Então, essa forma de teoria aí é a norma emergente. Nesse caso, vocês estabelecem esse padrão de comportamento. Rapidinho, deixa eu terminar aqui. E aí, por exemplo, quando vocês estão dentro da sala de aula, esses três podem ficar numa situação de um comportamento não muito agradável, não muito interessante. Mas quando vocês saem da sala de aula e vão para um espaço, por exemplo, para o posto, aquela interação que não era tão boa dentro da sala de aula pode ser uma interação positiva, simplesmente porque você mudou de espaço e você mudou a forma de interação com as pessoas. Porque naquele espaço vocês estavam interagindo de forma negativa, mas quando vocês mudam de espaço, vocês podem fazer a interação positiva, tá? Simplesmente porque mudou o espaço, mudou as pessoas também, certo? Professora, Oi. a senhora falou que essa teoria da norma emergente, ela é mais sofisticada que as outras. Então, isso deve-se considerar que as outras duas anteriores seriam obsoletas perante a essa? Não, as duas ainda são válidas, porque a gente ainda observa essas situações, entendeu, Heitor? A gente ainda observa Ok. pessoas cometendo essas ações, pais de famílias, mães de famílias que são pessoas normais, né, trabalhadoras, que nunca se meteram em situações ilegais, mas num espaço desse, né, como tu falou, o outro falou aí do biscoito, ou da cerveja, ou do frango que caiu, e aí elas começam a cometer essas ações ilegais, simplesmente devido a essa situação aí
Eu estou no meio da multidão e não serei identificado. Mas essa pessoa, ela tem uma conduta normal, tá? O outro levantou a mão aí, que eu não sei quem é esse identificador. É cheio de letras e números. E aí, alguém vai falar? Levantou a mão também. Quem é essa pessoinha aí? Fro. Fala, Fro. Fala não? Eduardo? Pois é, levantou a mão e depois não falou mais nada. Certo? Essas teorias, elas não são obsoletas, tá? Elas funcionam mais, como a gente fala, de acordo com a maturidade daquele grupo. Então, a partir do momento que você vai ganhando mais maturidade, tá? Então, você para de agir de forma inconsciente, né? Através da teoria do contágio. Você pode agir de forma de convergência, mas nessa ideia aqui da convergência você não vai se meter numa briga, né? Você vai fazer um movimento, você vai fazer algo mais saudável aí, entre aspas, do que algo relacionado à violência. E aí depois você passa a entender que o seu padrão de comportamento dentro do grupo, ele é influenciado pelos demais. E se você observa que esse comportamento, ele não está sendo positivo, ele está sendo negativo, você está sofrendo, você, enfim, está infeliz com aquela situação, você entende que você precisa, né, se afastar daquele grupo, tá? Você precisa modificar esse padrão de comportamento. Ou você se afasta do grupo, que seria a forma mais simples, dependendo do grupo que a gente está falando, né? Porque se for família, não é simples você se afastar da família. Mas se for na sala de aula, é mais fácil, você consegue ter esse afastamento. Ou você muda o seu próprio padrão de interação. E aí, ao invés de você ficar, né, tirando onda, brincando e fazendo essas agressões verbais, ou até, né, de gestos com essas pessoas, você muda o seu comportamento e aí você pode observar que as outras pessoas também vão mudar esse comportamento, tá? E aí isso pressupõe que você já está no estado de maturidade mais avançada. E aí o que a gente vê na sala de aula? Vocês na sala de aula, vocês são maior, né, brigaria, confusão e aquela coisa. Mas quando a gente tá, por exemplo, aqui online, vocês não estão brigando. Vocês não estão discutindo porque vocês não estão se vendo, vocês não, apesar de alguém pensar alguma coisa e agir alguma coisa, quando não fala aqui, ninguém sabe o que é que a pessoa tá, né, como a pessoa tá agindo, como a pessoa tá falando. E aí a gente não tem a situação de incômodo, né? A gente não tem aquela situação negativa, de aquele peso dentro da sala de aula, devido a isso, porque as interações, elas estão menores. E aí essas interações, essas agressões, elas também estão menores. Então, por isso, a gente tem uma situação dentro da sala de aula que, aparentemente, ela não está negativa, do que se a gente tivesse, né, no coletivo, ela poderia estar negativa, dependendo do dia aí, do humor que vocês têm, que vocês chegam dentro da sala de aula, tá? E aí outro exemplo também, dentro da sala aqui, nesse horário, nesse momento, só tá quem realmente está afim de escutar alguma coisa, né, de aprender alguma coisa. Aqueles que não estão afim não se encontram aqui. E aí a gente também não os vê, que a gente via dentro da sala de aula, né, a gente não vê aqui. Então, já sai essas pessoas que não querem, que geram, né, uma situação mais complicada ainda na sala de aula, e aí a gente consegue ter uma aula mais tranquila, tá? Devido à falta dessas pessoas, e aí essas pessoas não interagem com a gente, então a gente não tem essa mesma situação, esse mesmo comportamento, certo? Tranquilo, Heitor? E veio. Tranquilo. Mais uma vez, eu estou falando aqui de sociologia, mas tudo ao mesmo tempo, certo? Então, a gente está falando de pessoas que agem, que podem agir com racionalidade, podem ser pessoas que não vão agir. Ou você mesmo. Um dia você é mais racional, no outro dia você é mais emocional, tá? Isso tem a ver com o espaço, quem são as pessoas que você está interagindo, mas isso tem a ver com o meio externo, que é, se você veio numa situação no ônibus lotado, ou se você sofreu alguma violência no caminho, ou se você sofre violência, tá? Isso tudo vai influenciando. E a sua biologia também, se você está alimentado, se você não está alimentado, se você come besteira, se você come coisas saudáveis, isso tudo vai somando para o seu comportamento.
A gente olha, a gente faz a análise, né, como a gente chama de recorte. Você está analisando aqui pelo contexto social, né, pelo coletivo. Mas é tudo ao mesmo tempo. É o coletivo, é o individual, é o psicológico, é o biológico, é o fisiológico, é o anatômico, tudo ao mesmo tempo. Tá? Isso é só recorte da forma como a gente está analisando, certo? E aí, outras formas de comportamento coletivo, a gente já falou da multidão. A multidão, nesse caso aí, a gente tem pessoas, né, que compartilham o mesmo foco de atenção. Então, a gente tem uma multidão para um movimento social, aqueles movimentos vêm para a rua. O multidão seria também os movimentos pró-Bolsonaro, pró-PT, pró-Lula. São multidões, são muitas pessoas que, ao mesmo tempo, ali compartilham um foco de atenção, tá? Só que aí a gente sabe, na multidão, devido a esse número maior de pessoas, pode haver a falha na negligência, onde as pessoas elas sabem que não deveriam se comportar desse jeito, mas acabam se comportando por conta dessa multidão, por conta dessa falha aí de reconhecimento de responsabilidade, certo? Isso é a multidão. O rumor também é outra forma de comportamento coletivo. Nesse caso aí, são informações infundadas e disseminadas de forma informal, como a fala e as mídias. Então, o rumor é a gente passar a informação errada. E a gente chama hoje de informação errada de fake news, certo? Então, essas fake news que circulam frente à mídia e também circulam de forma oral é chamada de um rumor. E isso são informações que não são verídicas e acaba sendo disseminado, e aí essa forma de disseminação acaba modificando o comportamento coletivo. Exemplo disso foram as eleições, né, de Donald Trump e as eleições de Bolsonaro. Existe aí um movimento para tentar observar se de fato Bolsonaro ele foi eleito através das fake news, né, os disparos aí de informações erradas. E aí está tendo essa investigação lá no Senado, tá? Isso é uma forma de modificar o comportamento coletivo. Quando a gente joga informação errada, essa informação errada pode gerar medo, pode gerar pânico, pode gerar uma modificação, né, nesses comportamentos coletivos, tá? De forma negativa como forma positiva. Além das eleições, a gente observa a disseminação das informações do movimento anti-vacina. E aí, simplesmente, quando a gente vê isso, um grupo de pais não vacinaram suas crianças e aí algumas doenças começaram a aparecer que estavam erradicadas dentro do Brasil. Então a gente vê uma forma de comportamento que não foi individual. Não foi um pai que deixou de vacinar ou uma mãe que deixou de vacinar. Foram vários. E aí, por serem vários, as doenças retornaram. E a gente tá vendo aí esse movimento, tá? Devido a um rumor, devido a uma informação infundada, uma informação irreal, tá? E aí a gente tem vários exemplos de rumor, né? E a gente chama de fake news, modificando o comportamento coletivo. Outro exemplo é a cloroquina ou a hidroxicloroquina, onde saiu a informação, né, no jornal ou numa revista francesa, onde a cloroquina e a hidroxicloroquina ela funcionava, ela era 100% eficaz. E aí todo mundo começou a apostar que aquele remédio ia funcionar. E aí começaram a se fazer mais estudos, mais estudos e mais estudos. E aí verificaram que aquele estudo francês, ele tinha erros, ele tinha muito viés, ele tirou pacientes da amostra, da amostra que eles estavam fazendo a análise, pacientes que morreram, pacientes que desistiram do tratamento devido aos efeitos colaterais. E aí, obviamente, eles teriam um sucesso no tratamento, né? Porque quem ficou, teoricamente, ficou bem e se salvou. Só que, com o passar do aumento do estudo, né, dos outros locais do mundo começaram a estudar também, foi observado que a hidroxicloroquina ele não tinha efeito nenhum protetor nessas pessoas. Pelo contrário, tinham mais efeitos colaterais e acentuavam ainda, geravam um grau maior de mortalidade. E aí tem essa discussão, onde uma coisa foi lançada e aí todo mundo assume como verdade, e aí hoje com a ciência mostrando, né, através de dados, que ela não é segura, a gente ainda vê pessoas
contrárias, dizendo que é aquele remédio, esse remédio é o que vai funcionar. Apesar da gente, como cientista, afirmar que não, certo? Isso aí é rumor. Então, o que acontece? O processo de infecção, ele estimula o crescimento, né, o desenvolvimento de várias células e vários mediadores inflamatórios, pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. E aí o que acontece? Quando a gente diminui o número dessas células e desses mediadores, nossa resposta imunológica ela não é exacerbada. Porque o que acontece? O processo imunológico ele vai crescendo, chega um ponto que ele resolve a inflamação, a infecção, só que ele continua subindo. E aí, quando ele continua subindo, ele gera mais problemas do que benefícios. E aí, quando você diminui a carga dessas células, diminui a carga desses mediadores, o corpo consegue recuperar. Parece estranho, mas a realidade é essa. O sistema imunológico ele ativa, só que chega uma hora que ele não deveria estar mais ativo, ele já deveria cair o processo de atividade dele, só que ele continua a subir. E aí, nesse processo dele continuar a subir, é mais danoso para o organismo. E aí, quando você diminui ele, você consegue chegar num nível onde o nosso próprio corpo cessa o processo inflamatório. E aí a gente consegue se recuperar da doença. Entendeu? É bem louco, mas na realidade é essa. Então, esse medicamento, já sabem que vai ter um excesso de citocina, e esse excesso de citocina gera um processo inflamatório muito grande. E aí, se eu diminuo essa citocina, essa inflamação fica um pouco menor e o nosso próprio corpo consegue resolver. Então, faz sentido, tá? Para a imunologia. Mas para o senso comum, teoricamente, não faria sentido, né? Se eu preciso de mais sistema autoimune, se eu bloqueio o sistema autoimune, então não estou me protegendo. Mas, na realidade, o sistema imune, ele supera, ele faz além do que ele deveria. E aí isso é perigoso para o corpo também, certo? Mas o foco hoje a gente sabe, né, devido a desses estudos maiores, que ela não tem nenhuma eficiência, pelo contrário, ela gera situações piores. E muitos desses países suspenderam o tratamento com esses medicamentos de todos os pacientes. Então, já viu que não é eficiente. E a gente ainda vê, no Brasil, principalmente, pessoas defendendo essa situação, tá? Mesmo o cientista falando ao contrário. Então, você vê aí que nesse ponto existe pensamento, eles pensaram, eles raciocinaram, mas mesmo assim tomaram a decisão de que aquele remédio vai funcionar. Né? Aí tem todo o contexto.